Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente boas notícias, né? Novidades excelentes acontecendo agora no São Paulo. Uma delas é o STJD, né? Saiu a data do julgamento do jogo entre São Paulo e Fluminense, que vai acontecer agora, dia 11 de outubro, e que nós estamos esperando demais um resultado, né? O resultado, a decisão aí de anulação do jogo, que é muito devida para o São Paulo. Não é só referente à anulação do jogo. Nós queremos ver isso para isso ser um divisor de águas na história do São Paulo, uma vez que nós vemos muitos erros acontecendo contra o São Paulo e nada sendo feito em relação a isso. Então nós estamos esperando demais que seja anulada essa partida entre São Paulo e Fluminense, que teve um erro de direito, que todo mundo viu que a partida precisa ser anulada porque o erro ali influenciou diretamente no placar e porque nós estamos querendo ver coisas justas sendo feitas em prol do São Paulo Futebol Clube. Então não é só a anulação do jogo, é um divisor de águas, é uma mudança de padrão, é uma mudança de parâmetro em relação à arbitragem, algumas coisas que acontecem que acabam atrapalhando diretamente o São Paulo Futebol Clube. Então, isso seria algo muito, muito bom para nós saber que que o São Paulo será mais difícil do São Paulo sair prejudicado nas partidas. Então, isso vai ser muito bom caso, né, seja anulado o jogo, que o certo é ser anulado o jogo entre São Paulo e Fluminense, mas eu vou trazer o resultado para vocês assim que acontecer. O julgamento vai acontecer dia 11 de outubro agora, e assim, tudo pode acontecer, gente. A partida pode ser anulada, pode não ser, tem um certo otimismo, vamos torcer para que seja, porque é aquilo que eu falei para vocês, é muito mais pelo sentimento de, tá vendo, o São Paulo brigou lá e tal, foi atrás do seu direito, que nem deveria, né? São Paulo nem deveria estar brigando por isso. Isso aí já deveria, foi errado, tá, vai ser anulado, tá? Vocês desculpem o erro aí, devia ser isso, né? Você não devia brigar por uma coisa que tá escancarada que o São Paulo já deveria ter ganho, né? Então é surreal, é ridículo, mas vamos esperar que o São Paulo ganhe. Eu vou trazer o resultado pra vocês assim que sair do julgamento desse jogo. Vamos torcer demais, né, galera? Gente, São Paulo se reapresentou, já está treinando, né? Vamos torcer pro time de São Paulo melhorar. Tem muita coisa acontecendo em volta disso, mas assim, a gente precisa dos resultados. Nós precisamos nos classificar para a Libertadores. Independente de quem vai embora, independente de quem fica, nós precisamos nos classificar para a Libertadores. Então a gente precisa urgentemente dos resultados. Nós precisamos dos resultados para pontuar e nos classificarmos para a Libertadores de 2025 o quanto antes. Não é brincadeira. É claro que a gente tem problema em várias camadas do clube, mas nós não podemos nem pensar em ficar de fora da Libertadores de 2025 por tudo que esse torneio traz. Visibilidade, patrocínio, audiência, os jogadores querem jogar, tudo melhora quando você disputa os maiores torneios. Então, independente da fase, independente do que está acontecendo, nós não podemos nem pensar, em ficar de fora. A diretoria tem que tratar isso com muito cuidado e já está cuidando, tá? Mesmo porque o Zubeldia já tem prazo de validade no São Paulo e eu vou falar aqui para vocês. Antes de falar disso, gente, Ferreirinha tá voltando, né? São Paulo, isso para mim foi um acerto muito grande. Acerto não, né? É porque a gente vê tanta coisa ridícula acontecendo no São Paulo, infelizmente, né? Tanta coisa errada, principalmente em campo. No dia em que machucou o Ferreirinha, ele foi escalado de forma errônea, completamente errada contra o Palmeiras, né? Porque o Ferreirinha era e é ainda um dos principais jogadores do elenco de São Paulo e foi arriscado contra o Palmeiras e machucou e não jogou os jogos mais importantes da temporada, um jogador titular, né? Para um jogo em que o São Paulo já estava falando que abria mão do Campeonato Brasileiro e colocou o time em reserva. Então é simplesmente patético, simplesmente ridículo uma decisão dessa, seja da diretoria, mas ali muito mais da comissão técnica, né? Uma escolha completamente ridícula. Então nada mais certo agora do que ter cuidado para voltar com o Ferreirinha, mas tudo indica que o Ferreirinha já pode jogar o próximo jogo pelo São Paulo, que o Ferreirinha já estará apto, e nós estamos precisamos demais, né? Por mais que nós tenhamos um elenco qualificado, a gente sabe que a gente tem bastante jogadores, né? Como banco ali, André Silva, Eric, William Gomes. O Ferreirinha se tornou um dos atacantes principais do time de São Paulo para jogar junto com o Lucas, com o Caleri, com o Wellington Rato.
Então tá fazendo muita falta, precisamos, mas agora a gente já pode contar com o retorno do Ferreirinha. Isso é algo muito legal, muito bacana, né? E é óbvio, e tá mais do que certo ter muito cuidado com a volta do Ferreirinha para ele não machucar de novo. Mas agora, Ferreirinha já treina e muito provavelmente estará disponível já para o próximo jogo do São Paulo, que nós precisamos ganhar de todo jeito. E galera, o Zubeldia, como nós já imaginávamos, tem prazo de validade, né? Pode cair a qualquer momento. Muito provavelmente é aquilo que eu já trouxe, já venho trazendo para vocês. Muito provavelmente já está fora do São Paulo. É só uma questão de tempo. Pode ser no próximo jogo ou daqui a 3 jogos. Acontece que a diretoria não suporta mais os resultados do Zubeldia. Na verdade, não são nem os resultados. É aquilo que eu já expliquei, cansei de explicar aqui para vocês. É mais pelo o futebol que não tem. Né? É o futebol inexistente, né? As 2 últimas partidas contra o Corinthians e contra o Cuiabá são inaceitáveis. Fora os resultados da temporada, as partidas são inaceitáveis. Eu nunca tinha visto um descontentamento tão grande com um técnico, uma comissão técnica, ganhando de 3-1 de um rival. Eu nunca tinha visto isso. Desde que eu acompanho futebol, que é a minha vida inteira, eu nunca tinha visto um 3-1 em cima do Corinthians em que toda a torcida sai pé da vida por conta do futebol patético, ridículo, né? Então, já tem o ultimato, já tem até falas até um pouquinho mais fortes em relação a isso, que é assim, e aí, e o Zubeldia? Ele fica até o jogo contra o Vasco. É assim, agora dá para nós entendermos que eu já tinha trazido isso aqui para vocês, mas o Zubeldia, é, vou falar aqui, entendam bem, o Zubeldia, ele luta pela sobrevivência dele no cargo. Ele vai jogo após jogo para ele lutar pela sobrevivência dele no cargo e já basicamente demitido do São Paulo por conta do mau trabalho apresentado, né? Infelizmente, todo mundo acho que esperava outras coisas em relação ao Zubeldia, mas tem coisas ali que são simplesmente inaceitáveis. Vide, né? Eu acho que pesou demais, gente. Pesou muito a partida contra o Corinthians e contra o Cuiabá pós-eliminação. As eliminações, São Paulo trata com muito cuidado para não demitir. Isso é verdade. São Paulo a diretoria trata com muito cuidado para não demitir técnicos após eliminações, para não parecer injusto, para não chegar e falar, ele foi eliminado, então demite, para não parecer ser imediatista, ser injusto. Só que as partidas, o que o time jogou em jogos específicos contra o Corinthians e contra o Cuiabá, acho que causou uma falta de esperança, né? Causou uma impressão muito ruim de algumas convicções e de algumas coisas que o Luiz Zubeldia tem fazendo. Então, gente, o Zubeldia já está basicamente com prazo de validade. A diretoria já nem se posiciona mais. É tipo assim, ele vai ficar até o próximo jogo. Até o próximo jogo ele é o técnico. A diretoria nem fala mais, não, queremos manter, ele é o nosso. Não. Nem fala mais isso. Então, muito provavelmente, é aquilo que eu já falei para vocês, o Zubeldia já muito provavelmente já fora do São Paulo, é só uma questão de tempo. Pode ser, e é rápido, vai ser rápido, viu, gente? Daqui 1, 2, no máximo 3 jogos, corda completamente bamba, e não é culpa de ninguém, é culpa dele, né? Culpa dele. Eu sei que muitos defendem a permanência do Zubeldia, acho que hoje pouquíssimos, né, ainda estão tentando defender a permanência dele, mas assim, algumas coisas que revoltaram demais a torcida, né, como manter o Rafinha na lateral direita. Nada contra esses jogadores, tá, gente? Mas é porque tinha que ter mexido, né? Rafinha na lateral direita, manter o Wellington, não colocar o Jamal, nem pra testar o Jamal, né? Luiz Gustavo mal não saiu do time com o Marcos Antônio, com o Lon, o Santi, todas essas questões. Manter Luciano ali, o Luciano ser o principal jogador dele, não render. E não é nada contra o Luciano, ele manteve o Luciano sem render. O que incomoda é a injustiça, né? Não importa quanto o Eric entrava jogando bem ou quanto o André Silva, ele mantinha o Luciano sem jogar bem, né? Luciano, o Rato, que é um jogador que eu gosto, tinha que ter ido pro banco. O Rato tá muito mal fisicamente falando e tecnicamente falando também. Então, algumas coisas ali deixaram insustentável o trabalho do Luiz Ubedia. E aí, nós temos o que talvez seja a melhor notícia de todas, finalmente, que é um possível retorno do Dorival. Um retorno muito provável do Dorival Júnior, com muita coisa acontecendo lá na seleção brasileira. Pode ser que o presidente saia, mas independente disso, tá?
O Dorival mesmo pode sair por conta do mau trabalho lá, né? E aí eu não atribuo ao Dorival. Eu acho o Dorival um excelente treinador. Acho que a seleção brasileira, por tudo aquilo que nós sabemos, é um ambiente muito difícil, muito complicado de treinar, de trabalhar ali. E nós precisamos do Dorival de volta. Dorival mesmo já falou que não saiu do São Paulo. Ele falou: eu fui atender um chamado, eu fui convocado. Dorival falou: não, eu não deixei o São Paulo. Dorival deixou. Quando ele chegou, ele falou que ele poderia. A única forma dele sair do São Paulo seria ir para a seleção. E ele deixa as portas completamente abertas para voltar para o São Paulo. E o Dorival saiu do São Paulo com a maior parte da torcida não querendo que ele saísse. A gente ficou. Eu vi muitos. Eu não fiquei revoltado porque o Dorival não mentiu. Ele falou que para a seleção ele poderia sair. Ele não chegou e falou: eu não vou sair, igual o Bausa. Eu fiquei muito pé da vida com o Bausa, porque o Bausa falou que não ia sair. Quando foi chamado para a seleção, saiu. Eu fiquei pé da vida com o Bausa por causa disso. O Dorival não mentiu. O Dorival falou: se a seleção me. Parece que ele já sabia, né? Se a seleção me convidar, é muito provavelmente que eu vá, não sei o quê, eu iria para a seleção. Então ele deixou em aberto isso e aconteceu. Só que o Dorival não saiu do São Paulo e saiu com as portas abertas. Eu vi muitos torcedores revoltados porque ele meio que abandonou, mas ele não mentiu para nós. Então Dorival, portas abertas para voltar, e a gente entende que ele volte muito mais rápido do que nós podemos imaginar, porque tem um contexto muito grande acontecendo. Tem uma curiosidade muito bacana que o Jorge Jesus já falou também. Jorge Jesus, com um futuro indefinido lá fora, já falou que gostaria muito de treinar a seleção brasileira. Isso também corre junto, né, para dar um chacoalhão e trazer um técnico muito competente, né? Para mim, o Jorge Jesus é um excelente treinador, um excelente técnico, em que pode assumir amanhã ou depois a seleção brasileira por conta do momento atual da seleção, de talvez, né, a CBF considerar um treinador estrangeiro, um cara bom e um cara vitorioso, e ele já ter falado que quer, né? Então pode ser que a seleção tente algo em relação ao Jorge Jesus, com o que está acontecendo, em que o presidente pode deixar a seleção, mas independente do presidente, o Dorival pode deixar a seleção. Pode acabar o trabalho do Dorival caso ele não ganhe o próximo ou os próximos jogos. E está tudo acontecendo junto. A gente sabe que no futebol, essas coisas aí, elas se conversam o tempo inteiro. É muito de momento. Dorival podendo sair da seleção a qualquer momento. O Zubeldia já basicamente fora do São Paulo. Então é tipo assim, o Zubeldia sai, Dorival não deu certo na seleção. Dorival, é hora de voltar, né? E seria excelente, porque é um treinador, é um técnico que mudou a cara do time da noite pro dia. Ele pegou o time de São Paulo muito mal, né, tecnicamente falando, e com o mesmo elenco ele mudou, ele repaginou todo o sistema de jogo. E o elenco de São Paulo melhorou desde a Copa do Brasil até aqui. E, galera, não vem, eu já falei isso pra vocês, não é sorte, né? Ganhou do Corinthians na sorte, eliminou o Palmeiras na sorte, eliminou o Corinthians na sorte, ganhou do Flamengo na sorte. Então não tem título, né? Todo título é na sorte. Isso não é ridículo, né? O Dorival é muito competente, conseguiu extrair boas coisas daquele elenco de São Paulo, conseguiu fazer o time jogar, colocou o Luciano no banco. Não que, sabe, ele chegou e ele entendeu que o Luciano não poderia jogar naquela posição. E aí ele fez um sistema que funcionou muito bem, com o Lucas, Nestor, que eu nem sou tão fã, Rato e Caleri. O ataque dele, o jogo dele funcionava. Então o Dorival sabia muito o que estava fazendo. E ganhou isso, resultou no título da Copa do Brasil. Então é por isso que a gente gosta demais, né, do trabalho do Dorival. E assim, o Dorival, ele é um treinador experiente, ele é um treinador muito capaz. A gente só tem contratado técnicos aposta, né? Diniz veio como aposta. Até o Rogério veio como uma aposta. Carpini, Zubeldia, tudo aposta. Até o Crespo, que ganhou um título, veio como uma aposta. Não tinha grande experiência, não tinha grande... não tinha uma... Não tinha tanta rodagem no futebol. O que veio, que já era um técnico mais experiente, ganhou um título. Foi o Dorival, ganhou um título relâmpago. Então nós precisamos de treinadores assim, né? O São Paulo não pode ficar apostando, né? Então eu tô muito feliz e muito esperançoso com tudo que tá acontecendo. A questão do Jorge Jesus falar que gostaria que tem muito interesse de treinar a seleção brasileira, e a história do Dorival podendo mudar rapidamente ali na seleção brasileira, e um clube óbvio sendo o São Paulo. Tem o Flamengo, né? Que não sei se ele volta pra lá, acho que ele voltaria, mas tá com o Felipe Luiz. Acabou, o Flamengo não vai mexer por enquanto, Palmeiras não vai mexer. E aí tem o São Paulo para trazer o Dorival.
Aí o São Paulo sem técnico, com o Dorival ficando disponível. Zubeldia já pra sair, com o Dorival ficando disponível, maravilhoso, vem Dorival, né? E galera, tem um outro possível reforço no São Paulo, é o Wendel, né, para 2025, vai ficar sem contrato lá, e o São Paulo vai muito forte para cima do Wendel. Já tinha trazido para vocês em que o São Paulo, já tinha trazido para vocês que o São Paulo iria atrás de lateral, mais um lateral esquerdo, porque o Jamal, São Paulo entende que precisa de mais um, mesmo com a contratação do Jamal. E o Wendel é um possível. É um dos prováveis que o São Paulo vai fortemente. Neste momento, a gente tem informação que o São Paulo vai fortemente para cima do Wendel, lateral esquerdo do Porto. Vai fortemente para fazer negócio. Claro que tem muitas coisas para serem acertadas em relação a valores, mas o São Paulo vai com tudo para tentar contratar o Wendel para 2025, para o planejamento 2025, para a lateral esquerda do São Paulo Futebol Clube. Tem uma conversa do Moreira, que o Moreira poderia entrar no rolo, né, como uma moeda de troca, porque o Porto tem interesse no Moreira, nosso lateral direito. E aí poderia entrar o Moreira. Mas muita coisa vai acontecer, muita coisa vai rolar em volta disso. Mas neste momento, o nome que surge é o Wendel para vir para a lateral esquerda do São Paulo. Um jogador muito bom, né, muito qualificado, 31 anos, muito capacitado, né? Seria um reforço muito interessante. O São Paulo, mesmo que ele seja um pouquinho mais caro, o São Paulo entende que ele não São Paulo entende que ele não é um cara completamente inacessível, entende que é um cara que estaria dentro dos planos financeiros, né, com o teto, com esse novo planejamento financeiro de São Paulo, e o São Paulo se interessa demais pelo Wendel, vai fortíssimo. Mas eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo aqui para vocês em relação a isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.